Romanos capítulo 11. Deus, aleluia. Eu quero ler o versículo o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17 do livro aos Romanos. Não, vou ler o 14, irmãos. Diz assim: para que, se alguma maneira, para provocar ciúmes ao meu povo, salvar algum deles. Pois a sua rejeição é a reconciliação com o mundo, o qual será a admissão, senão a vida entre os mortos. O versículo 16. E os principais frutos são santos, e também a sua raiz é santa, e também os ramos são. O 17. E por alguns ramos foram quebrados, e sendo primeira oliveira braba, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Amém, meus irmãos? Pode se assentar? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, quero pedir, Senhor, encarecidamente, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia na minha vida. O Senhor sabe, Senhor, que sou totalmente dependente do Teu Espírito, da Tua glória e da Tua majestade, em nome do Senhor. Irmãos, eu quero pedir para os irmãos, que os irmãos deixem aí a sua Bíblia aberta, nesse texto, nesta capítulo 11, de aos Romanos. Irmãos, este livro de Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo na reforma protestante. Quando houve a reforma protestante, o livro que mais se baseou a respeito da fé e da salvação foi o livro de Romanos. Na terça-feira nós estamos falando muito sobre o livro de Romanos. É por isso que eu gosto muito de falar do livro de Romanos, que fala de Deus, fala da justificação pela fé. E aqui, irmãos, nós vamos falar aqui nesta noite, no capítulo 11, vai nos dizer que o apóstolo Paulo vai trazer. Os irmãos sabem que Israel, a nação de Israel, é a nação eleita, é a nação escolhida por Deus. Todos nós sabemos disso. Então, no versículo 1 vai dizer assim, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, pode deixar aberto para acompanhar, irmão. E diga assim, e diz o versículo 1: Deus, pois, rejeitou o seu povo. Então Paulo aqui ele faz uma pergunta: porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo o quê? Olha, Deus rejeitou o seu povo? Não, de forma alguma que Deus rejeitou o seu povo. Que povo que era esse? O povo de Israel, a nação eleita de Deus, a nação escolhida por Deus. Também eu sou israelita, sou da descendência de Abraão. Paulo, ele veio da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí o versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, antes conheceu, e sabeis que as escrituras diz que Elias clamou a Deus contra Israel. Os irmãos muito bem conhecem, quando Elias, o profeta Elias, quando ali ele fez aquele desafio com os profetas de Baal, matou mais de 400 profetas,
E aí Jezabel manda dar um recado para ele, fala assim: ó Elias, se você não fazer os mesmos deuses que você destruiu, eu vou cortar sua cabeça, vou fazer o mesmo com você. Aí a Bíblia diz que Elias fugiu da onde ele estava, foi para o deserto, foi para o monte, e aonde se enfiou dentro de uma caverna. E quando ele entra dentro daquela caverna, irmãos, a Bíblia vai dizer que Elias, o Senhor apareceu para Elias, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu para ele. E quando ele aparece para ele, os irmãos muito bem conhecem, que ali houve um vento forte, um terremoto, um fogo. Aí de repente o Senhor fala com ele numa voz, numa brisa suave, e faz: Elias, o que você está fazendo aí? Deus, ele faz um questionamento: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Na sua caverna, nessa caverna. E aí naquele momento Elias, ele responde: Senhor, eu tenho sido zeloso a sua palavra, eu tenho sido precioso, eu tenho sido zeloso pela sua palavra. Aí Deus, irmão, ele responde outra vez para Elias: Elias, você está pensando, Elias, que é só você que eu poupei? Você está pensando que é só você que eu poupei? Ainda tem 7.000 ainda que não se prostraram perante a Baal. Tem 7.000 ainda. Então Elias estava se achando que ele era só, que ele era o único. Naquele momento, irmão. Então, esse texto de Romanos, ele vai falar sobre os remanescentes de Israel. Remanescente. E eu, procurando saber o que é essa palavra remanescente, eu encontrei no nosso amigo Aurélio, dicionário, a palavra remanescente quer dizer, é aquilo que ainda que remanesce. Na língua portuguesa, quer dizer que se refere ao que sobrou, ao que restou e aquilo que ficou. Então é por isso que o apóstolo Paulo coloca essa questão que Elias clamou a Deus, falou com o Senhor, e o Senhor naquele momento disse a Elias: ainda resta 7.000 que ainda não se prostraram perante a Baal. O que Deus quis trazer a respeito com essa passagem? Que ainda resta um remanescente. Grande Deus. Ainda resta um pouco. Ainda resta alguma coisa. Sinal que ainda não se acabou. Era isso que Deus estava querendo, através do apóstolo Paulo, trazer que ainda Israel ainda tem esperança para Israel. Os irmãos vão entender mais na frente a respeito desse remanescente. E outra coisa também, irmão. O que é um remanescente? É uma fonte que não secou. A fonte, ela está ali jorrando água, né, pastor Arnaldo? Ela está jorrando água. Mas já chega um ponto que a água ela vai secando. Aí de repente fica só aquele chorinho, aquele pinguinho. De uma boa quantidade de água fica só aquele pinguinho. Então, sinal que há um remanescente. A água não acabou. Mas vamos lá. O versículo 3. Os irmãos acompanham aí, irmãos. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrei. Tiraram a minha vida.
O versículo 4. O qual foi, porém, qual foi a resposta divina? Preservei para mim 7.000 homens, para que não dobrara os seus joelhos perante a Baal. E assim também agora, resta nesse tempo, que ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Eu vou explicar para os irmãos o que é isso. O capítulo 5, Paulo, ele vai falar assim, olha, agora nesse tempo ficou um remanescente. Eu já expliquei para os irmãos o que é remanescente. Ainda resta um pouco. E agora o que Deus faz, irmão? Deus agora freia o coração do povo de Israel. Foi o mesmo que o Senhor Jesus disse. Eu vim para o que era meu, e os meus não receberam. Todos quanto receberam no meu nome, deram o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, quando a Bíblia fala, quando o texto fala aqui, olha, segundo a parte B, segundo a eleição da graça. O que fala a respeito da eleição da graça, irmão? Nós, como gentios, nós não tínhamos participação alguma na salvação de Deus. Você sabia, irmãos? Nós não tínhamos esse direito. Nós não tínhamos esse privilégio. Por quê? Porque Israel era prioridade, particularidade de Deus. Era isso. Mas aí o que aconteceu? Israel rejeitou o Messias. Israel rejeitou o Cristo. E agora, com a rejeição deles, nós entramos nesse pacote. Graças a Deus, aleluia. Nós entramos nesse pacote, porque Israel rejeitou a Deus. Israel rejeitou o Messias. E agora, irmão, nós fazemos participação dessa eleição. Isaías 4:3 vai dizer assim, ó: e naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da sua excelência e a formosura para o que esperam de Israel. Jeremias 6:9 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, que respigue o resto de Israel, e tão completamente como uma vinha, passe um novo a tua mão sobre os ramos, como o vindinador. Então o que a Bíblia vai dizer, irmão, a respeito disso? O versículo 6, me acompanha aí. Se porém pela graça, já não por obras, ou de outra maneira, a graça já não é graça. Irmãos, o que é graça? Favor e merecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu esse presente de graça. E se é graça, irmão, eu não tenho que pagar para me receber essa salvação, porque é graça, favor imerecido. Se para mim receber esse presente de graça, eu não tenho que pagar, eu não tenho que fazer obras para mim ser salvo, porque é de graça. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ó: se porém é pela graça, já não por obras. Efésios 2:9 vai dizer, ó, Efésios 2:9, não vem de obras para que ninguém se gloreia. Por quê? Porque eu posso bater uma mão no peito dizendo, olha, eu sou salvo porque eu fiz algo para me ser salvo. Não, eu sou salvo pela graça e não por obras. Aí o versículo 7,
O que diremos, pois? Ó Israel buscava que diremos, pois? Ó Israel buscava e não alcançou. Mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Israel buscava o que, irmão? Israel, o que eles esperavam de Cristo? Qual que era na mente deles a esperança a respeito do Messias? Eles esperavam, pastor Arnaldo, Cristo como um rei. Eles esperavam Cristo como um rei que solucionasse os problemas de Israel. Eles esperavam um Moisés. Pastor Arnaldo, eles esperavam um homem como Davi. Eles esperavam um homem como Salomão, que se assentasse num trono e reinasse com mão de ferro, que resolvesse os problemas e os conflitos políticos de Israel. É isso que eles esperavam de Cristo. Por isso que o texto, irmão, o 7, que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram os endurecidos. Então, o povo de Israel esperava isso de Cristo, irmãos. Ele esperava um Cristo político, um Cristo que resolvia os problemas de Israel. E agora, irmãos, quando eles veem o rei, que era o Filho de Deus, o qual eles esperavam Cristo, aonde é que Cristo estava, irmão? Ele não estava sentado no trono de Moisés. Ele não estava sentado no trono de Davi. Ele estava onde? Anunciando o reino de Deus, assentado com os pecadores, assentado com os publicanos, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Eita Deus, aleluia. É isso que eles esperavam, irmão. Um rei. Só que agora, irmão, presta atenção. Entenda agora o que eu vou falar, irmão. É o que está nas Escrituras. Eles esperavam isso de Cristo. O povo de Israel, os israelitas, os judeus, esperavam isso de Cristo. Eles esperavam que vinha um homem e resolvesse os problemas políticos. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, irmão. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram aquele Cristo e crucificaram ele, colocaram ele no madeiro. Foi a rejeição deles, a rejeição do povo de Israel. Veio a salvação aos gentios. A salvação tinha que passar para alguém, irmão. E a salvação vem para quem? Veio para os gentios. Só que isso, irmão, você sabe quem fez isso, essa rejeição? Foi o próprio Deus que colocou isso no coração do povo de Israel. Os irmãos sabiam disso? Para quê? Para que a salvação chegasse até nós. Então vamos ler que os irmãos vão entender. O versículo 8. Não estou com a Bíblia aberta? Irmão, uma coisa que nós temos que aprender. Eu gosto muito de pregar dessa forma. Palavra expositiva. Aonde os irmãos examinam as escrituras aí e conferem no que eu estou falando. Aí nós não erramos. Os irmãos, o que eu leio, os irmãos conferem. O que eu leio, os irmãos conferem. Isso é palavra, irmão. É palavra expositiva. E aí nós aprendemos. Nós crescemos na fé, no conhecimento e na graça. O versículo 8 vai dizer o quê? Como está escrito, Deus deu espírito
de entorpecimento. Marca essa palavra, entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Eu busquei também no nosso amigo Aurélio o que é entorpecimento. E o Aurélio está escrito assim: colocar fraqueza, colocar incivilidade e colocar desânimo. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Primeira coisa, o que Deus fez? Deus endureceu o coração deles para rejeitar o Messias. Deus colocou no coração deles fraqueza para rejeitar o Messias. Deus colocou incivilidade, colocou desânimo no coração do povo de Israel para rejeitar o Messias. Sabe para quê? Sabe para quê, irmãos? Para a salvação chegar até nós. Nós não tínhamos participação. Viu, pastor Arnaldo? Nós não tínhamos participação. Mas aí o povo de Israel rejeita o Messias. Deus coloca tudo isso que eu falei para os irmãos no coração deles. Foi a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Êxodo 7,3 vai dizer assim, ó: e porém endureceu o coração de Faraó, embora eu multiplicarei do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O que Deus fez com o povo de Israel, irmão, para sair do Egito? Quando Moisés achava que ia, agora nós vamos servir a Deus no deserto, vamos conquistar lá a terra prometida que Deus nos prometeu. Aí o que Deus fazia? Deus ia lá no coração de Faraó e endurecia o coração dele, travava o coração dele, para o povo de Deus não sair rumo à terra prometida. Foi assim o que Deus fez com os judeus. Deus endureceu o coração deles. Deus colocou desânimo neles. Deus endureceu o coração deles, irmão, para que a salvação chegasse até nós. Se Deus não tivesse feito esse propósito maravilhoso, hoje nós não seríamos salvos. Vamos entender o que essa escritura diz também. O versículo 10. Os irmãos estão acompanhando aí, né, irmãos? E escureceram os olhos e deles para não possa ver. Encurve-te continuamente as suas costas. O versículo 11. E digo, pois, tropeçaram para que caísse, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para provocar ciúme nele. Olha o que Deus fez, irmão. Tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. O que Paulo está querendo dizer aqui? E Paulo era, irmão, um judeu. Agora Deus, o próprio Deus faz isso, irmão. O próprio Deus, o versículo 11 vai dizer que Deus, irmão, permite que eles caiam para que viesse a salvação aos gentios. O versículo 12. Ora, a queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição da riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Sabe o que quer dizer a palavra plenitude, irmão? Completo.
inteiro. O versículo 14. Para ver, de alguma maneira, posso provocar ciúme no seu povo, que a salvação de alguns deles. O 15. Pois a sua rejeição é a reconciliação com o mundo, o qual será admirável, senão a vida entre os mortos. Versículo 16. E os primeiros frutos são santos, e a mesma se a raiz santa, também os seus ramos também são santos. O versículo 18. Não te glorie contra os ramos, se contra ele te glorie, considera isto, este que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Diga, pois, aos ramos que foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Este bem, a sua incredulidade, foram quebrados. Está tu de pé pela fé, não te orgulho, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme tampouco a ti mesmo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, como os que caíram. A severidade para contigo e a bondade de Deus, que permanece na sua bondade. De outro também tu consideras cortado. Já vou explicar isso para os irmãos. Os irmãos aqui já leu João capítulo 15? Jesus vai dizer aqui, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto, né? O que Jesus quis dizer? Olha, o ramo que está na videira dá fruto, e aquele ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Ele poda, ele limpa, mas o ramo fica na oliveira. Mas se não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. Não é, irmãos, que nós vamos perder a nossa salvação porque nós não produzimos fruto. Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Já falei para os irmãos que nós não somos salvos por obras. Mas é muito natural quem está na videira produzir frutos. É muito natural isso, pastor Arnaldo. Nós que estamos em Cristo, nós produzimos fruto. Então aqui, irmão, o que aconteceu? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então o apóstolo Paulo, ele estava fazendo essa comparação com João capítulo 15. Essa videira, irmão, é Cristo. E quando Paulo fala assim dos seus ramos naturais, era os judeus, os ramos naturais. E o que aconteceu? A videira, ela foi ferida, ela foi cortada, lá na cruz do Calvário. E a Bíblia vai nos comparar, nós gentios, sabe como, irmão? Como um jambuzeiro. Jambuzeiro bravo ainda. Jambuzeiro. Os irmãos sabem o que é enxerto? Você sabe, pastor Renato, o que é enxerto? Não, enxerto. Não sabe? Os irmãos sabem o que é enxerto? Minha mãe sabe. Enxerto. Isso. Eu vou explicar para os irmãos o que Deus fez. Foi isso que Deus fez, irmão. A Bíblia vai dizer aqui que nós éramos, quer dizer, nós somos jambuzeiro brabo.
O jambuzeiro, ele não fazia parte da oliveira. Por quê? Porque só eram os ramos naturais, que eram os judeus. Nós vamos ler isso mais na frente. E aí o que Deus faz, irmão? Ele fere Cristo no Calvário. Ele fere Cristo lá no Calvário, que é a oliveira verdadeira. João capítulo 15. Agora, irmão, sabe o que Deus faz? Deus nos corta o jambuzeiro brabo, que era nós, que somos nós, e faz um enxerto. Corta a videira verdadeira e nos enxerta na videira. Glória a Deus. Os irmãos que já mexeram com enxerto sabem muito bem que eu estou falando isso. O que acontece? Viu, pastor Arnaldo? Pega aquela árvore, corta o tronco dela, pega um galho e coloca e amarra. Isso é enxerto. Isso é enxerto, irmão. Aí o que Deus faz? Deus fere lá a oliveira, pega o jambuzeiro brabo que somos nós e nos enxerta na videira verdadeira, que é Cristo. E o que acontece, irmão? Agora, nós que somos jambuzeiro brabo, nós não vamos receber a vitamina do pé do jambuzeiro. Nós vamos receber a vitamina da onde? Da videira, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, se os ramos são santos, a raiz também é santa. Nós vamos receber as mesmas vitaminas, as mesmas qualidades da vitamina da videira agora, da oliveira verdadeira. Então agora, irmãos, Aleluia. nós estamos fazendo parte do mesmo caule, do mesma árvore, que é a videira verdadeira. E nós não éramos ninguém, irmão, mas agora nós somos salvos pelo mérito de Cristo Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa essa revelação, irmão. Então agora Israel rejeita Deus. Israel rejeita totalmente o Messias. Graças a Deus eles fizeram isso, irmão. Graças a Deus eles rejeitaram Cristo, para que hoje agora nós tivemos o direito de salvação e de vida eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus isso aconteceu. João 1:11 vai dizer: e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Abra aí a sua Bíblia, Jó 14. Jó 14. Jó 14, versículo 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eu acredito que em outra hora os irmãos já ouviram esse texto bíblico. Pelo a esperança para a árvore, que foi ainda, não, pelo menos a esperança para a árvore, que foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecerá na terra a sua raiz, e morrerá o seu tronco, o pó. O versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará o ramo, como a planta nova. Até o homem assim permanece, sim, rendendo ao homem o espírito, então onde está? Então o que Jó vai falar aqui? Ainda que a árvore foi cortada e ficou o tronco. Alguém dá alguma coisa com tronco, irmão?
Fala para mim, tem alguma utilidade um tronco? A não ser para fazer um pilão, né? Mesmo assim ainda não presta muita coisa não. Aí Jó vai dizer assim, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Quer dizer, a árvore foi cortada e ficou tronco. Aí o versículo 8 vai dizer, o versículo 8, e assim, mesmo assim o tronco se envelheceu, apodreceu. Aí o texto, o 10 vai dizer assim, e quando, o versículo 9, ao cheiro das águas brotará os seus ramos, e como a planta, e como o homem assim permanece, rendendo o homem. O que Jó está querendo dizer? Há esperança para a árvore que foi cortada. Sabe o que é isso? Isso era o símbolo de Cristo. Cristo, irmão, se humilhou, morreu na morte de cruz, foi decepado, a oliveira foi ferida, e nós fomos enxertados na videira verdadeira. Meu Deus, aleluia! Olha que coisa maravilhosa! Há esperança ainda, irmão, para o tronco. Vamos continuar nossa leitura. O versículo 23, considera-se, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, mas contigo a bondade de Deus permanece na sua bondade, de outro modo também tu serás cortado. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Os gentios estavam se gloriando pela queda de Israel. Eles estavam assim, se engrandecendo. Olha, eles rejeitaram e nós tomamos posse da vitória. Só que aqui Paulo estava advertindo eles: olha, não te gloriem, porque ainda há esperança para Israel. O versículo 23, e também eles não permaneceram na incredulidade, e serão enxertados, pois o poderoso é Deus para se tornar a exaltar. O versículo 24, tu foste cortado da oliveira braba, por natureza contra a natureza, enxertando na oliveira cultivado, quanto mais esses são naturais, serão enxertados na própria oliveira. O versículo 25, quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não torces presunçosos, que o endurecimento veio da parte de Israel, até a plenitude dos gentios que tenha chegado. Você sabe em que tempo que nós estamos vivendo, irmão? Nós estamos vivendo o tempo da graça. Estamos vivendo o tempo dos gentios. O que Deus fez? Deus endureceu o coração daqueles homens, como eu falei para os irmãos. Deus endureceu o coração do povo de Israel, para que rejeitasse o Cristo. Com a rejeição deles veio o quê? A salvação dos gentios. Então nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo gentílico. Deus está chamando os gentios. Deus está chamando, olha. Deus está salvando os gentios. Mas vai chegar um tempo, irmão, que essa porta ela vai se fechar. Vai chegar um tempo, pastor Arnaldo, irmãos, que essa porta vai se fechar. O tempo dos gentios está se acabando. O tempo da graça está se acabando. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse. Jesus ele fez uma comparação dos tempos de Noé. O que eles faziam, pastor Arnaldo? Comiam, bebiam, dava-se em casamento, até então que a família de Noé entra na arca. E Deus manda o dilúvio. O que acontece hoje? O povo quer saber de Deus, irmão?
O povo quer obedecer a Deus? O povo quer, irmão, ter compromisso com a palavra de Deus? O povo quer viver uma vida à vontade. Vai vivendo, mas a porta ela vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. É o tempo dos gentios. Deus está dando tempo. Graças a Deus eu sou salvo. Graças a Deus os irmãos são salvos, irmão. Graças a Deus, aleluia. E agora, irmão, e Jesus fez essa comparação. Até em dia que Deus colocou a família de Noé na arca e a chuva desceu. E a chuva desceu. E esse tempo não está longe, irmão. Não sabendo no dia e nem a hora que o nosso Cristo há de voltar. Ele vai voltar. Não sabemos como. Mas se ele vai voltar ou não vai, para mim não importa. Para mim importa que eu sou salvo. Que eu estou em Cristo. Aí o versículo 26. Assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador. Desviará Jacó a sua impiedade. E não será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O versículo 28. Assim até quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando a eleição, amados por causa dos patriarcas. Irmão, os irmãos sabiam que Deus ainda não deu um fim em tudo por causa dos escolhidos? O que Jesus disse? Se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Sabe o que Deus fez? Deus remiu, Deus acrescentou os tempos por causa dos escolhidos. Foi o que Paulo está dizendo aqui. Deus, irmão, endureceu o coração dos judeus. Para quê? Para que a salvação chegasse aos gentios. Deus trava o coração deles, para que a salvação chegasse aos eleitos, aos escolhidos. O versículo 30, o versículo 29. Pois os dons da vocação de Deus são ignoráveis, assim como vós também, outro fostes desobediente a Deus, mas alcançaste a misericórdia pela desobediência deles. De deles quem? Do povo de Israel. Assim também agora foram desobedientes, e igualmente alcançaram a misericórdia de Deus, que vos demonstra. Pois Deus colocou debaixo da desobediência, a fim de para que todos usem de misericórdia. Resumindo essa palavra, irmão, o que o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui? Que Deus, ele endurece o coração do povo de Israel, o judeu. João 1:11 veio para o que era seu. Quem que era? Os judeus. E eles não receberam. Mas todos quanto receber Cristo em meu nome, lhes será chamados filhos de Deus. Só é filho, só é salvo quem recebe Cristo. Se não receber Cristo, pastor Arnaldo, não é filho. E se não receber Cristo, não crer nele, também não é salvo. E aí o que Deus fez? Deus endureceu o coração deles, nos enxertou, pegou o jambuzeiro bravo que era nós. Os irmãos fazem essa pesquisa, irmão, pesquisa nas redes sociais o que é enxerto. Os irmãos vão entender mais o que Deus fez. Deus pega o jambuzeiro brabo e fere a videira,
E agora nós recebemos todas as qualidades da videira verdadeira que é Cristo. Por isso que o Senhor Jesus disse: se permaneceis em mim, e eu permaneceis em vós, tudo que pedi em meu nome, crendo recebereis. Então hoje, irmão, nós fazemos parte da oliveira verdadeira que é Cristo. E essa oliveira braba, ela foi ferida lá no Calvário. Amém? Vamos fazer oração, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero louvar e agradecer o Teu santo nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede no nome de Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã nesta noite, Pai, que receberam, Senhor, a Tua palavra em nome do Senhor Jesus.